Grande Giggs. E aí, cara, beleza? Boa noite a todos. Diogo, já já vou te convidar aqui para fazer a transmissão. Boa noite a todos. Clarice já tá na área também. Grande, querido. Beleza, irmão? Boa E aí, noite. cara, beleza? Tranquilão? Beleza, beleza, tranquilo. Certo. Esperar o pessoal entrar um pouquinho mais aí. Tá muito escuro, tá bom? Dá para me ver? Dá pra te ver, cara, fica Uma tranquilo. luz de show aqui. Cara, maluco. Eu tenho uma luz de show aqui. Pô, Beleza. na próxima eu vou até lançar um óculos desse aí, cara, pra ficar intelectual igual você, pô. Ficar com uma carinha mais intelectual, né? Tá certo. É, já já eu Beleza. boto ali. Já já eu boto ali, na próxima. Tranquilo. O Eu pessoal tô tá ficando entrando meio aí. cego, mano. Pessoal tá entrando aí. Vamos seguir. Vamos nessa, então. Vou tocar o barco, beleza? Vamos lá, cara. Isso aí. Já tem gente aí suficiente pra gente poder começar a bater um papo. Hoje a gente vai ter pela primeira vez uma outra convidada, que vai ser a Clarice Arruda, do Se Joga Claire, que trabalhou com a gente durante muito tempo no Porto, super experiente. Ela tem uma página que foca, né, em dicas de viagens e outras cositas mais. Então a gente vai fazer uma introduçãozinha rápida aqui, eu e o Diogo. Depois o Diogo se despede e eu sigo com ela. Beleza? Não vou revelar a idade, Clarice, fica tranquila, tá? Então vamos nessa. Na última live a gente falou sobre os cruzeiros marítimos e os principais portos de embarque, né? A gente ter seus comentários explicando que, apesar dos navios em suas viagens terem diversas paradas, diversos pontos de paradas para as pessoas poderem embarcar, desembarcar e também passear naquela cidade ali durante uma tarde, existem apenas 5 portos alfandegados no Brasil que permitem que nós possamos iniciar e finalizar uma viagem, né? E então a gente falou sobre isso, explicou brevemente, e hoje nós vamos resumir isso rapidamente e passar depois para chamar a Clarice, que ela vai dar várias dicas para a gente de como aproveitar um dia da melhor forma possível nesses 5 portos aí, o que visitar nos arredores do porto, otimizando aquelas de 4 a 6 horas que a gente tem para passear numa cidade quando o navio para ali para você conhecer aquele roteiro faz parte da sua viagem. Quer falar alguma coisa aí, Diogo? Você pode seguir com essa nossa programação aí que a gente combinou. Segue aí, fala dos 3 primeiros portos, depois me devolve. Beleza. Cara, vamos começar falando de Santos, né? Administrado aí pela Concais. É um terminal, acredito que é o principal, assim, infraestrutura. É um terminal que tem uma infra mais próxima ao aeroporto, enfim. Ele fica numa zona fundamentalmente portuária, mas ele tem uma estrutura muito bem definida, os funcionários são muito bem treinados, então é muito fácil eles movimentarem e se adequarem, adequar as operações de acordo com as demandas necessárias. Nós temos também o Porto de Itajaí, que é um porto turístico, né? Terminal turístico. É um terminal relativamente novo, ele foi fundamentalmente desenvolvido e criado para esse tipo de operação. Ele tem como objetivo fomentar a área no entorno do terminal também, mas ele é fundamentalmente criado para operações de cruzeiros marítimos. Tá? É, Nós temos também o Porto de Salvador, que fica numa área portuária também, com os armazéns, eles foram absorvidos, melhorados, enfim. Então é um porto que preserva as características daqueles armazéns, mas é um porto que foi melhorado, enfim, também tem toda a questão de melhorias. Continua? Você quer falar do de Recife ou Segue já o mando baile. logo esse Quem fez o script porto foi de... você, meu amigo. Você que manda. Temos o Porto de Recife, que é um porto antigo, a gente falou na última live, é um porto bem antigo,
de tempo, né? É bem antigo. Ele tá fazendo melhorias, ele consegue absorver até 8 embarcações, enfim. Então, ele vem sendo cada vez mais atrativo. E temos o nosso porto aqui do Rio de Janeiro, a gente conhece mais, enfim, a gente já vive disso há muitos e muitos anos. Então, é um porto numa área estratégica, uma área revitalizada aqui no Rio de Janeiro. Temos várias opções de atrativos. E ele absorve, hoje em dia, partes mais para frente dos terminais, né? Ele não pega mais o começo ali que dá de frente para o Museu do Amanhã. Enfim, fundamentalmente as operações são nos armazéns 3, 4 e 5. Mas dá para atracar navio para perder de vista. A gente mesmo já A gente já passamos por fez muitas carnaval coisas. 10 metros atracados, né? Então, Sim, eu não sei sim. como a gente fez, não, mas a gente fez. Então, beleza, tu os 5 portos aí. Tinha alguma questão de economia, cara, que era importante a gente falar. Eu não tenho esses dados aqui, mas eu acho que Sim. você tem. Então, já estou saindo, a gente vai vir aí com a participação, como o Dani falou, da Claire. Eu só queria deixar bem fundamentado aqui, para o pessoal entender o tamanho que é uma operação turística, né, de cruzeiros navios, de cruzeiros marítimos. Os dados da Associação Brasileira, infelizmente, eles não liberaram os dados da última temporada por conta da pandemia, enfim, foi afetado, mas da temporada 2018-2019 eles operaram mais de 2 bilhões assim, entre as armadoras e os turistas. É um movimento muito grande de divisa, enfim, fomenta muito, tem um impacto muito grande para as regiões e gera uma quantidade absurda de empregos. Quase 35 mil empregos diretos, fora os indiretos, que a gente sabe que o pessoal acaba vendendo alguma coisa na entrada, enfim. Então, assim, gera um impacto financeiro absurdo. Assim, então, é muito importante ter esse Inclusive, tipo de operação. dentro do próximo. Desculpa, cara, mas é porque você falou de indireto e eu pensei numa coisa que eu acho que a gente nunca falou antes. Empregos indiretos, inclusive dentro do turismo. Porque Sim. muitas pessoas são chamadas para fazer uma escala apenas, sem vínculo empregatício nenhum, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que falar mais à frente, mas é porque veio na Sim, cabeça aqui. Mandar um abraço pro pessoal que tá aí. O Joel falou que nós somos monstros do Pirma lá. nada. Beleza. Cara, mais alguma coisinha aí? Eu lembrei de uma coisa. Eu fui numa reunião da CLIA uma vez, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que até o Marcelo Chagas, que está aí vendo o vídeo, estava nesse dia. Eu não esqueço que eles falaram que cada turista movimenta, em média, $500 na cidade. $500 é um valor absurdo, né? Sim. Não, e aí Então, você pega os dados. Pô, são 2 bi. Cara, é muito dinheiro, é muito é dinheiro. muito importante, é muita coisa. E assim, trazendo até uma notícia aí que eu até vi agora há pouco no jornal, os principais atrativos do Rio vão voltar a funcionar agora na próxima semana. Eles estão estudando os protocolos. Isso, o Pão de Açúcar, enfim, o Aquarrio, e aí a gente está falando de atrativos mais próximos até o terminal. Provavelmente a Claire vai falar deles. Então, vamos embora. E aí é isso. Gente, eu espero que vocês aproveitem aí a live. Com certeza o rosto que vai sair e o que vai entrar é muito melhor, vai engrandecer isso aqui. E é isso aí, Claire. Obrigado aí pela oportunidade aí, pela moral que você deu pra gente. Vamos lá, valeu, galera. Valeu, Falou, Daniel. Diogo. Cara, Abraço. um abraço. Valeu. Cléa, Diogo vai sair, você se convida aí para entrar que eu te aceito aqui. Então, na guarda, então a Clarice vai entrar, gente. Nós vamos falar na ordem do Porto de Santos, Itajaí, Salvador, Recife e deixar o Rio de Janeiro por último. E a gente vai passar para a Clarice e ela vai falar dos atrativos nos arredores dos portos ali, de modo que a gente possa aproveitar o dia de uma melhor maneira possível, já que a gente tem pouquíssimo tempo. Quando o navio para, geralmente
você tem no máximo 8 horas para conhecer a cidade, mas generalizando mesmo, isso geralmente fica entre 4 e 6 horas, tá? Depende muito do navio, depende muito da companhia. Eu estou aguardando a Clarice aqui entrar para a gente continuar esse papo. Clarice, eu já te convidei. É só você aceitar aí, beleza? Então é isso. Enquanto a Clarice entra, mandou? Pera aí. Ah, apareceu aqui, beleza. Vê aí, aceitei agora, vê aí se vai. Eu tinha te convidado e você se Agora convidou. foi. Ah, beleza. O que que aconteceu? Olá! Eu tinha te convidado e você convidou ao mesmo tempo. E aí rolou um fight, como a gente fala aqui em casa. Desculpa, eu tô aprendendo a mexer nessas tecnologias, gente. Então, desculpa, eu sou uma negação, mas eu tô aprendendo, tá? E aí, Claire, tudo bem? Tudo! Eu quero agradecer o convite de vocês de me chamar para participar. Eu estou acompanhando vocês e eu adoro pessoas que falam de turismo, porque muitas pessoas não sabem o que há por trás, né, nos bastidores, que é perrengue, a gente trabalha para os outros viajarem. Então, ter essas discussões, falar sobre é muito importante para nós turismólogos. Então, obrigada pela oportunidade e obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo para a gente. Nada, a gente está aí entendendo ainda o que a gente está fazendo, mas tá bonito. Acho que tá agradando de uma maneira geral. Gente, Clarice Arruda, vou entregar agora, hein, Clarice? Ai, meu Trabalhou com a Deus! gente desde 2007 no Pia Mauá. Então daí vocês 2008, eu entrei depois, eu sou caloura de vocês. então, ainda sou veterano da Clarice ainda, olha isso. Eu acho que eu sou veterano de todo mundo lá, cara, viu? Me entreguei, cara. Você Me entreguei, inaugurou aquilo lá, praticamente. né? Então, vamos nessa. A Clarice trabalhou com a gente muitas temporadas. Ela tem uma experiência que eu e o Diogo não temos, que é de trabalhar visitando os portos. Eu já cheguei a visitar Santos, mas nos outros portos eu nunca fui. Então, como a Clarice tem a página dela, Se Joga Claire, onde ela foca, entre outras coisas, em dar dicas de viagens e tal, a gente resolveu convidá-la para hoje ela tecer breves comentários e passar algumas dicas sobre o que fazer nos períodos em que o navio estiver atracado nos 5 principais portos onde se pode desembarcar e embarcar. A gente sabe que existem pontos onde o navio para passeios, como por exemplo Ilha Bela, Ilha Grande e outros locais, dependendo do roteiro, né? Mas semana passada a gente falou sobre os 5 principais portos de embarque e desembarque e vamos focar nesses 5. Vamos começar com Santos. E Santos eu Então, conheço. Santos eu fui uma vez pela MSC e tive que ficar lá acompanhando a operação antes de começar a coordenar aqui no Rio. Para a gente é um dos melhores terminais para trabalhar, mas os arredores dele é meio ermo, né? O arredor ali é muito ermo, não tem nada assim muito próximo que se possa fazer, pelo menos há 3 anos atrás não tinha. E aí eu vou deixar contigo para ver o que que você conseguiu levantar sobre isso, passa para a gente aí, fica à vontade. bom, o Porto de Santos é como se fosse um aeroporto, como vocês falaram no post, né? De verdade, assim, em termos operacionais, ele é um dos melhores, acho que talvez até da América Latina, provavelmente. E ele é o maior complexo portuário da América Latina. E o porto tem uma função, uma importância econômica para a cidade. Mas assim como o turismo. E aí eu fui pesquisar, falei, gente, Santos é tão cinza, o que será que tem por lá que chama a atenção? E aí eu lembrei as praias, né? São 7 quilômetros de extensão de praia, e Paulista não tem praia, então eles amam as praias de Santos, né? Tem músicas sobre isso. E também tem o ciclo do café, que tem uma grande importância histórica e cultural para a cidade. Então, tem o Monte Serrate, que é um bondinho que você pode pegar e subir. Você paga R$ 42 e sobe para ver a vista toda de Santos, o Porto de Santos também. Mas eu sou mais, assim, mais cultural ainda. Então, tem uma dica ótima que eu vi, que é um bondinho não, uma linha de bonde que passa pela cidade, 40 pontos, e você pode conhecer pontos importantes do ciclo do café. E um que me chamou a atenção, que foi a Mari até que comentou, que ela falou, Santos tem esse lugar aqui que é maravilhoso. A Mari trabalhou com a gente, ela morou um período em Santos para fazer o navio, e aí ela falou, Museu do Café, tem que ir lá. E Mariana realmente, Fernandes.
Mariana Fernandes. Eu não sei se ela está por aqui, ela falou que ia aparecer. Então, esse Museu do Café, ele era uma bolsa, que as pessoas... É um pregão do café, né? Que negociava o preço do saco do café. E aí, hoje em dia, tem uma cafeteria, ele oferece uma experiência sensorial, mostra como é feito os grãos. Então, você pode ter essa experiência do café dentro desse museu. Então, você pega esse bonde, paga R$ 7, visita esses 40 pontos pela cidade e depois pode ir para o museu. Então, esses foram os pontos que me chamaram a atenção de Santos. Então, assim, como carioca, eu não senti muita firmeza em Santos, não. Não, maravilha, pô, falou muita coisa aí que eu não sabia. Eu lembro que vou contar o que eu fiz em Santos no dia que eu fiquei lá, tá? O quê? Rapidamente. Eu fui de navio, eu fui meu Deus, eu não lembro, fui no Sinfonia, se eu não me engano, da MSC. A gente finalizou uma operação aqui no Rio e eu embarquei no Sinfonia para Santos. É uma noite ali de viagem, né? E aí eu cheguei em Santos e fui direto pro hotel. E cheguei no hotel. é, Eu cheguei no hotel, cara, de noite, assim. E a operação lá em Santos era no dia seguinte. E aí eu cheguei no hotel, eu falei, o que tem para fazer aqui, né? Agora, 8 horas da noite, eu quero conhecer alguma coisa, não conheço nada. Resumo da ópera, eu cheguei, tomei um banho, saí, dei uma volta na quadra ali próximo ao hotel, e era perto da praia. E eu achei um circo na Um quadra em frente ao circo? hotel. Circo mesmo, circo, Caramba! cara. Eu lembro que eu mandei a foto pra Tatiana, minha esposa, que tá até vendo que trabalhou com a gente lá também. Eu no Beijo, circo, assim, Tati. aí ela, que é isso, cara? Tu tá no circo, tu não foi pro nada, tu não tá trabalhando. Eu falei, eu cheguei, fui pro circo, e aí é isso. E, tipo, tinha um circo ali perto, foi o que eu fiz. Só aquelas Gente, histórias que a gente guarda, assim, que nunca, tipo, ninguém entendeu nada. Até hoje eu falo que eu fui no circo em si, e deve ter sido o último circo que eu fui na vida. Vamos lá, Porto de Itajaí, Claire? Itajaí. Pode falar. Itajaí, cara, então, o Diogo já falou, né? Um porto que foi projetado. O que eu acho interessante de lá, apesar de não conhecer, é que eles estão levando novos roteiros para lá. Inclusive a MSC no ano passado começou a ter atrações em maior quantidade lá e fazendo alguns embarques. E eu acho interessante lá que ele foi um pier que não foi construído junto ao tradicional porto, né? Ele é chamado de pier turístico, então ele foi especificamente construído para isso. Mas os arredores eu também não conheço, e aí eu vou jogar a bola para vocês de novo. Bom, o pier de Itajaí, aliás, eu tinha mania de falar pier, aí o pessoal de Itajaí me chamava atenção, fala, é pier turístico. Eu falo, É, isso gente, aí. mas aí Foi feito para isso. eu descobri que é porque ele fica dentro do centro histórico, então eles construíram um centro exatamente para atrair o turismo ali em Itajaí. Então, durante a temporada de cruzeiros, no calçadão que tem em frente a Itajaí, em frente ao pier, tem shows, tipo um barzinho, ó, com música ao vivo. É o que tem ali na temporada de cruzeiros, para agitar os restaurantes que tem por lá. E aí, de frente ao pier, tem uma igreja que se chama Imaculada da Conceição, que é super bonitinha, super fofinha, que tem também a obra de um artista plástico, deixa eu ver o nome dele aqui, Didi Brandão, é um artista plástico local. Então, quem Local. gosta, local, quem gosta de arte, né, pode visitar essa igrejinha. E aí, um pouquinho mais ao lado, andando 5 minutos, tem o Mercado Popular. O Itajaí era muito conhecida pela pesca, né? Então, o navio ele entra no rio, que é onde os pescadores passam, pescam, e esse rio é muito importante para a cidade, né? Então, o pescador pesca o peixe, leva até o mercado e ali ele fazia o comércio. Então, a pessoa pode comprar o peixe fresco ali e levar para o restaurante que tem dentro do mercado para assar ali na hora. Então, um bom ponto para você almoçar. E aí, seguindo mais, olha, Itajaí também não tem muita coisa, cidade pequena, então assim, é mais para comer e tal. Tem um mirante que é do Morro Santa Cruz, é Morro Santa Cruz, isso, que você sobe, é gratuito e você consegue ver o encontro do rio com o mar. Então,
é interessante para quem gosta. Tem as praias também, só que as praias ficam um pouco mais distantes. Então, ao redor Uhum. mesmo é o centro histórico, a igreja, o próprio pier, que é turístico, né? E o mercado popular. Aliás, gente, essas dicas é o que eu vi, o que eu pesquisei também, mas Sim, pode ter sim. algum local aqui no chat que pode falar também aí dicas, tá? Que tem coisas que a pessoa local sabe mais do que, né, quem tá de fora, né? Então pode ir Claro, botando com aí no certeza. chat as A gente não sugestões. sabe de tudo. Olha, Clarice, ó, o Joel, lembra do Joel? O Joel trabalhou também Claro lá que com eu a lembro! gente. E o Joel vai vir aqui falar com a gente também no Turismológico sobre as essas operadoras de viagem, os sites especializados em viagem. Tem um termo específico, Joel, fala para mim, você já me ensinou o termo específico que chama esses sites, mas eu não lembro. Joel disse, pelo que li, Itajaí tem planos para aumentar muito a operação lá e também a própria MSC quer investir nesse mercado no sul do Brasil. É fato, já Sim. está investindo e é bom para todo mundo que isso aconteça, né? Provavelmente é pelo poder aquisitivo do pessoal do sul, Da né? região. Isso. Em Santos se mantém por conta do pessoal do interior paulista que tem um poder aquisitivo muito bom, né? Então compra cruzeiro para ver o mar, ver praia. Então Itajaí provavelmente está seguindo o mesmo ciclo de Santos, né? O pessoal ao redor tem dinheiro e quer viajar. Então, Tá, o Joel provavelmente é isso. completou de Blumenau e outras cidades de interesse turístico nos arredores muito grandes. E o termo é OTA. O termo Ota, que se refere isso. Depois ele diz pra gente aí o que significa a sigla, mas já vou adiantou. ver na live dele para aprender. Ó, Claire, antes de falar de Salvador, você falou sobre não ter muita coisa nos arredores de algumas cidades, mas tem muitas pessoas, por exemplo, a gente aqui em casa, a gente gosta de realmente conhecer e focar naquela cultura ali enraizada, local. Então, eu achei super interessante esse lance de você comprar o peixe ali do pescador na origem e levar para o restaurante local, fazer e tal. Então, assim, não se preocupe de falar de mega pontos turísticos ou equipamentos, porque essas coisas um pouco menores também chamam muita atenção de muita gente, né? E É, realmente estão desenvolvendo esses pontos lá, então, de fato, não vai ter tanta coisa assim, né? sim, provavelmente daqui a alguns anos vai ter um roteiro melhor, estruturado. Tem até uma outra igreja que você andando na rua principal, 12 minutos da rua principal, se chama Igreja, não, muita igreja, tá? Para conhecer, eu botei uma colinha aqui. Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, que ela é Ah, tem neogótica, que ela tem várias igrejas. aquelas. Assim, eu particularmente não curto muito ver igreja, mas tem algumas que chamam mais atenção. E essa, quando eu vi a foto, eu falei, nossa, é linda. Então, ela tem uma arquitetura neogótica que ela é no sentido vertical, porque naquela época dizia que quanto mais alta for a igreja, com pontas, né, tá mais próximo do céu. Então, é uma arquitetura que você vê muito presente em Itajaí. Então, eu achei essa igreja fantástica. Entendi. Show de bola, Cléo. Darlan tá falando que no Porto de Mucuripe, em Fortaleza, também tem muita coisa bacana para fazer no entorno. Quando temos É, navios atracados, a caminho de Fernando de Noronha, dá para fazer um city tour bacana. Sim, nós não citamos o Porto de Fortaleza, Darlan. Confesso que eu também não tenho muito conhecimento sobre lá, sobre esse porto, mas é porque não é um porto que faça embarque e desembarque, pelo menos por enquanto, nesse momento. Então a gente focou nos alfandegados agora nesse momento que a gente está vivendo. Vamos para Salvador, Cléa. Lá a administração é do Salvador. Conterra e eu sei que eles estavam fazendo uma mudança da área de entrada e tal. Pode ser que determinada operação seja na entrada antiga e pode ser que eles tenham tentado usar a entrada nova atualmente e pode ser que, dependendo da demanda, eles utilizem as duas. Então, fica tranquila Sim. quanto à localidade ali de entrada ou não no porto. Segue o baile É, aí. Salvador, eu sou apaixonada pela terra de Salvador, porque eu morei lá, né? Então, mas eu era muito pequena para lembrar de fato das coisas, mas eu tenho boas memórias de alguns atrativos. E no Porto de Salvador, você anda pela Avenida França, anda direto uns 7 a 10 minutos, se a entrada for do Porto Novo, né? Que eles fizeram uma reforma para a Copa do Mundo. A gente até inaugurou esse porto na época. Só que agora eu não sei como é que tá. Mas você anda 7 a 10 minutos e você cai no Mercado Modelo.
que é um patrimônio histórico, né? Super famoso. Então, quem quiser comprar souvenir, quem for a louca do souvenir, eu sou a louca do souvenir, adoro comprar chaveirinho e tal. Então, quem quiser comprar a Fitinha do Bonfim, lá é um dos pontos bacanas de comprar. Mas fiquem atentos, porque tem que pechinchar, porque eles adoram botar o preço lá no alto. Então, você tem que barganhar no mercado modelo. Saindo do mercado modelo, você pega o elevador Lacerda, que ele conecta a cidade alta à cidade baixa, leva 22 segundos para chegar até lá em cima, e você paga 25 centavos para subir, se eu não me engano. Só que, antigamente, eu achei engraçada a história do elevador Lacerda. As pessoas, para transportar mercadoria da cidade baixa para a cidade alta, elas amarravam os sacos nas cordas e iam puxando. Aí, por isso que o Antônio Lacerda resolveu criar o elevador Lacerda, que é o primeiro elevador usado como transporte público no mundo. O primeiro e o mais alto, né? Então, achei interessante esse fato. Maravilha. E aí, você saiu do elevador Lacerda, você já praticamente dá de cara no Pelourinho, que é o centro histórico de Salvador. Tem diversas opções. Tem a Catedral Basílica, que tem uma arte sacra bem bacana. Tem o Museu Afro, que conta a história, né, de uma forma... porque a população negra tem, ou as pessoas, por conta do racismo, têm um olhar inferiorizado, né? Mas a população negra foi muito importante para a construção do Brasil. Então, o Museu Afro retrata isso, mostra como também os africanos trouxeram o conhecimento deles das plantações e ajudou a erguer o Brasil economicamente. Então, ele traz muito essa coisa da população negra, né, de exaltar. Então, mudar a visão que muita gente, infelizmente, tem sobre a população negra. E aí, depois saindo do Museu Afro, você pode ir na casa do Jorge Amado, que tem obras do escritor. Você pode ir na Casa Azul, onde Michael Jackson gravou aquele clipe They Don't Care About Us, e tirar foto, mas você paga, tá? E aí tem a igreja também de São Francisco, que ela é toda revestida de ouro. Tem mais de 800 quilos de ouro dentro da igreja. Eu não sei para que tanto ouro, mas quem gosta de ver, tirar foto, conhecer, gosta dessas coisas, é um bom ponto também. E aí tem o Museu da Gastronomia Baiana, que foi um dos primeiros tipos de museu de gastronomia na América Latina. Mas se você quer ir para a praia, você pode pegar um carro, um Uber, e 20 minutos você está na Praia da Barra, né, do Farol da Barra, que é super famoso. Mas eu sou fã de igreja, assim, da Bahia, porque tem uma forte história, existe um apelo ali cultural, Não é né? só igreja, né? Não é apenas aquele prédio ali para você olhar e tem Tiveram outra. várias revoluções por lá, né? A Igreja do Sim. Bonfim, ela fica, se eu não me engano, a uns 13 minutos do Pelourinho. E aí tem a lavagem das escadarias do Bonfim, que é super famosa, que acontece toda segunda, quinta de janeiro. Então, se o navio parar por lá nessa temporada de janeiro, dá para você curtir a festividade. E aí é uma igreja que tem uma representação de sincretismo religioso, né? Porque o pessoal do Candomblé entende o Senhor do Bonfim como Oxalá, né? Oxalá representa o Bonfim na católica. Então, eles vão para essa igreja e realizam a lavagem que antes era feita por escravos. E aí, do lado, tem aquele gradil que todo mundo tira foto das fitinhas do Bonfim. Então, é bem ao lado da igreja do Bonfim. Então, para quem quiser curtir em Salvador, essas são as minhas dicas. Talvez seja a mais brasileira das paradas que nós temos no navio e é a que tem mais opção para se fazer próximo, sim, muito próximo, né? Nós vamos chegar no Rio, o Rio também tem, mas pelo que você falou aí, Salvador precisaria ficar com o navio atracado e dormindo, como a gente fala, de um dia para o outro, para o pessoal aproveitar mais um dia, né? Sim, tem Acarajé em Rio Vermelho para você conhecer, provar. Salvador é uma cidade muito rica, só que precisa de tempo para conhecer. Então, esse foi para 4, 5 horas, foi um mini tour que eu preparei para vocês. E ainda assim a pessoa vai ter que escolher, que não vai dar para fazer isso tudo. Não dá. Não, E Salvador tem trânsito, né, agora. Então, se você tiver que sair do navio, desembarcar, quer conhecer e ir para o aeroporto, tem que separar umas 2 horas para ir para o aeroporto no mínimo. Então, com certeza. É um dos problemas que a gente tem, né, também aqui no Rio, com relação ao horário de desembarque do navio e a conexão ali com o voo, né? Vamos seguindo aqui, então.
Porto de Recife. O Porto de Recife eu achei interessante uma coisa, que recentemente, em 2013, ele teve uma reforma, né? E teve a sua área ampliada e Aham. de 20 mil metros quadrados de área e passou para quase 115 mil. Então, apesar da gente falar bastante, cobrar das autoridades essa questão de investimento, esses portos que a gente tá falando hoje aqui, eles de certa forma, eles tiveram alguma coisa de investimento recentemente, tanto o de Itajaí quanto do Rio e o de Recife também, né? Sim. Então, vou te devolver de novo para você falar um pouquinho aí do que você conseguiu levantar para a gente. O de Recife, eu inaugurei o Porto de Recife, né? O Porto Novo, em 2013, numa operação de uma empresa que deu super errado, mas Faz foi bom, parte. faz parte, porque quando a gente tem a crise gera oportunidade, né? Então a gente aprendeu a operar para a Copa do Mundo no ano seguinte, aprendendo com esses erros. Então foi muito importante. E Recife, assim, eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que estão lá. Elas são parecidas com a do Rio de Janeiro, Safas, bota a operação para rodar assim super rápido. E elas me mostraram o ao redor do porto, né? Que eu não fazia ideia que tinha tanta coisa. Eu, quando desembarquei, falei, quero ir para Olinda. Mas, cara, aí a minha falou, não, mas tem tanta coisa para conhecer aqui ao redor. Então, começa com o Museu do Cais do Sertão, que é um museu interativo. Eu confesso que eu não sou fã de museu, mas quando o museu é interativo já me interessa, que eu já, né, consigo aprender, mexer nas coisas, né, aquelas telas de contato que você aprende e mexe nela ao mesmo tempo. Então, tem sala com instrumentos, você pode tocar instrumentos de Recife. Tem uma sala com Gostei, karaokê. hein? Já gostei. Bom, a sala com karaokê, Daniel, não tem como eu resistir a esse museu, né? Então, Ah, você é. pode. Karaokê, gente. Karaokê é a praia da Clarice. Ela cansou de sair das operações e ir pra karaokê lá no Rio. Amo, amo. Então, assim, esse Museu do Cais do Sertão, ele conta a história tanto do Rio São Francisco até a história de Luiz Gonzaga. Então, ele é muito rico, né, nesse tipo de história do sertão. E aí você pode gastar umas 2, 3 horas dentro desse museu. E aí depois você pode ir para o Marco Zero, que fica na Praça Rio Branco, né, que é onde inicia a distância calculada das cidades, tirar aquela foto que todo mundo tira. Tem um letreiro de Recife lá, para quem gosta de tirar foto com letreiro. E aí, um pouquinho mais à frente, tem um mercado de artesanato, uma feirinha local, e um centro de artesanato que tem mais de 25 mil peças de 1.000 artesãos locais. Então, quem gosta também de souvenir, lá é um ponto. Tem o Armazém do Porto, que é um calçadão cheio de bar e restaurante com música ao vivo, que o pessoal vai assistir o pôr do sol e aí acaba consumindo por lá. É claro que quando a gente está no navio, né, 8 horas atracado, não dá tempo, mas se for pernoitar, é uma dica boa. E aí tem o Passo do Frevo, que também foi recentemente inaugurado junto com o Porto Novo, que é um museu do frevo, né, para preservar a história do ritmo. E aí são 2 andares de história, você pode visitar, se não me engano, custa R$ 15. E todo domingo do mês, todo primeiro domingo no mês, ele é gratuito. Terça e primeiro domingo do mês. E tem a Embaixada dos Bonecos Gigantes ao lado. Quem gosta de boneco de Olinda, quer ver aqueles bonecos famosos, tem do Michael Jackson, do Gonzaguinha, tem mais de 60 bonecos para você conhecer por lá. Então, tudo isso é no redor do porto. Então, você não precisa gastar muito para conhecer, né? Então, é bem bacana. Agora, se você quer ver praia, pega um carro, Uber, fica 20 minutos a praia de Boa Viagem, então, mas cuidado com os tubarões, né? Tô brincando, não tem tem tubarão, mas eles avisam, tá? Muito bom, Claire. Também tem bastante opção, assim como em Salvador, né? Bastante coisa ali Aham, próxima que dá para fazer tranquilo, sem se estressar muito com pegar transporte público e afins, né? aham. Agora, vamos para nossa praia aqui. E aí fica muito mais fácil, até eu poderia falar, mas não com tanta qualidade que você está falando aí. Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é administrado pela Pier Mauá. Essa concessão foi renovada, não lembro por quantos anos, mas é bastante tempo. Se o Marcelo Chagas estiver na área, ele pode falar para a gente até quando tá, mas se eu não me engano, ela era até 2025 e foi para 2035, se eu não me engano. Então, temos bastante tempo aí com a administração da Pier Mauá. Ele está ali na área revitalizada, né?
onde foi construído o Boulevard Olímpico. Temos o VLT, que liga os 3 principais pontos de entrada na cidade, que é a rodoviária, o porto e o aeroporto. E temos várias coisas ali aos arredores, né? Para se conhecer a pé. Mas como eu não sei o que a Clarice vai falar, ó, por mais 25 anos foi renovado, o Marcelo está falando aí. Caramba! Então, várias coisas para conhecer ali em volta, cada vez mais temos coisas, mas vou deixar que a Clarice complete para não estragar o que ela preparou ali para gente. Vai lá, Claire. Bom, eu confesso que a gente pegou a transição, né? Quando derrubaram a perimetral, e aí estavam tirar o estacionamento, construir o Museu da Manhã. E aí eu confesso que eu era uma daquelas pessoas que falavam, meu Deus, por que vão fazer isso? Tem tanto atrativo turístico, vão criar mais um espaço e tal. E agora, quando eu fui pesquisar, me deu até gatilho. Quando eu falei, gente, tanta coisa fazendo no Rio, eu dentro de casa, por causa dessa pandemia, que horror. Mas acontece. Então, no redor do aeroporto, gente, desculpa, do porto, é mania, quando eu trabalho no aeroporto eu confundo às vezes. Tem o Boulevard Olímpico, que na verdade o projeto se chama Porto Maravilha, mas como na época dos Jogos Olímpicos ficou sendo chamado de Boulevard Olímpico, pegou o nome, ninguém consegue mais tirar. Então, você saiu do navio, você já dá de cara com o o Mural das Etnias, que foi pintado pelo Cobra. Eduardo Cobra é um artista que pintou por 12 horas durante 2 meses esse mural. Então, se não me engano, são mais de 3.000 metros quadrados de etnias. E aí a ideia é mostrar, somos todos um. E uma dica bacana é que para tirar foto nesse mural, é melhor tirar de manhã, porque de tarde tem a sombra, a foto não fica legal. E aí você pode pegar o VLT para ir no Boulevard Olímpico e visitar ou o Aquarrio, que tem diversas espécies marinhas, e aí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui o Aquarrio quanto custa. R$60 para carioca, R$100 para brasileiro, mas se você fizer a dobradinha Aquarrio, Mar, Museu da Manhã, você paga R$60 os 3, tá? Então, pesquisa no site. Justo. R$100 não dá, né? Então, você entra no site antes de embarcar no navio, faz a compra para economizar. Temos também que foi recentemente inaugurada ali no Boulevard Olímpico, na ponta, próximo ao Aquarrio, que foi a roda gigante, custa R$70. Então, talvez ver o pôr do sol lá seja bacana, mas eu ainda não fui e também não tem tempo quem está embarcando para ver o pôr do sol, mas é uma dica para quem mora no Rio para visitar, está com dinheiro para gastar, né? Depois você voltando na direção, saindo do porto para o lado esquerdo, tem o mar, que é um museu de arte contemporânea, então você tem diversas exposições itinerantes, bem bacana, então toda vez que você vai lá é uma nova exposição. Tem também, e se não me engano, terças-feiras é gratuito, e domingo tem a promoção família, que todo mundo da família paga R$20. Então é uma dica que às vezes o navio chega lá final de semana, então se for um domingo você tem desconto. E aí em frente ao mar, tem a praça, né, a Praça Mauá, que tem o Museu da Manhã e tem letreiros, Cidade Olímpica para tirar foto. É bem, bem legal, bem relaxante esse passeio. E o Museu da Manhã, desculpa, entrou mensagem aqui. E o Museu da Manhã, ele mostra o futuro, né? Até diferente, um museu mostrando o futuro, né? Ele mostra como vai ser o nosso amanhã se a gente não cuidar do planeta Terra, se a gente não preservar. Então, ele é um museu interativo. É um dos museus que eu gosto, né, de visitar. Então, não é aquele museu paradão que você vê a obra de arte e fica observando. Tá, não quero ver museu. O que eu posso fazer? Se você quer comprar souvenir, vai para a Uruguaiana, pega o VLT, desce na Presidente Vargas, vai na Uruguaiana, compra camisa de futebol. Os argentinos adoram, tá, Daniel? Para de rir. Porque a Uruguaiana, pô. Agora tem gente vendendo lá na porta. A Uruguaiana está chegando perto, A Uruguaiana está chegando perto. Mas é o mesmo preço? É mais barato na Uruguaiana, certamente. E aí, mas eu quero conhecer praia, que Rio de Janeiro, a praia de Copacabana é mais famosa. Então você pega o VLT, pega o metrô, desce na praia de Copacabana, Ipanema, fica 20 minutos. Então é um bom programa para fazer, caso alguém não queira algo cultural, né, por ali aos arredores do porto.
Tem alguma coisa Cara, que eu esqueci do Rio? Porque tem muita coisa para fazer não, aqui. você citou os pontos próximos que era o nosso objetivo aqui, né? Lógico que tem os grandes aparelhos turísticos que são o Pão de Açúcar, o Corcovado, o Maracanã, que geralmente estão inclusos ali naquele city tour que as pessoas compram a bordo no navio. Aham. E mas o nosso objetivo é sair do porto e a pé conhecer ali os arredores. O Freitas, o Wallace está falando da Candelária. Sim, Ah, temos tem a alguns Pira Olímpica. Tem a Pira Olímpica para ver. pessoa pode sair, passar por trás do Museu do Amanhã, andar na área da Marinha, que agora ela é aberta, que era uma área privada da Marinha. Depois que fizeram a obra, eles liberaram para os turistas passarem ali. Então, você indo ali Ficou por linda trás, essa área, né? um monte de coisa. Tem vários museus relacionados à Marinha ali também. Aham. Tem um navio que é a cópia, né? Quase que fiel do navio de Pedro Álvares Cabral, de quando ele O chegou aqui. Caravela, né? Uma série de coisas, exatamente. Caravela, obrigado. Tem o E Mosteiro de São Bento ali por perto também, para quem gosta de igreja. Ali ficou bem legal essa área, né? ficou. Mas pertinho mesmo, acho que você falou de tudo. De lá do Pedra do Aquário, Sal. Pedra do Sal, tem muita coisa, muita coisa. Circuito Pequena África, essa eu não sabia não, Moquinha. É bem Moquinha, interessante. Marcela. É a pé feito do Porto ali. Pode crer, dá pra gente conhecer o Cais do Valongo. O Cais do Valongo, para quem Gamboa. quando eles estavam fazendo as escavações ali para essas obras de reformulação da zona portuária, eles encontraram um antigo cais que foi feito afastado, que era só para o desembarque e embarque dos escravos que estavam chegando ou deixando o Brasil serem desovados, entre aspas, numa área em que eles não fossem vistos. Então foi descoberto isso lá e eles revitalizaram aquilo ali também para a gente não esquecer dessas memórias aí que a Cléa até falou com relação a Salvador também, né? Cléa, alguém falou alguma coisa, e eu acabei deixando passar, sobre ter Que ido no elevador em Salvador e ter pago 5 centavos, é isso mesmo? foi, J.Oak. é o Jorge, foi em 2009 que ele pagou, mas tem inflação, né, amigo? Pô, quando eu Tá, fui, tudo bem. foi em 2014, já estava 15 centavos. Ah, mas tá maravilha também, né? Não é nada É, absurdo. Se fosse aqui no Rio, ia ser uns R$ 55. com certeza, no mínimo. O Rio de De Janeiro R$ 4 para cima. tudo. Rio de Janeiro superfatura tudo. Cléa, excelente. A gente tá com 40 minutos de live. Eu vou fazer alguns Oh, pontos aqui e você, se quiser complementar alguma coisa, fica à uhum. vontade. Ele me mandou aqui, que a gente está no WhatsApp, ele está me mandando algumas coisas que ele levantou sobre os novos protocolos que as empresas de navio estão desenvolvendo para tentar amenizar essa crise aí que a gente está vivendo. Uhum. Algumas ido e outras não, eu vou colar aqui também. Ó. O máximo de capacidade vai ser de 70% dos passageiros. 10% É, de quartos estão separados para passageiros que venham a ter sintomas de Covid já a bordo, uhum. porque na chegada vão ser feitos exames e medição de temperatura, que já estava sendo feito anteriormente. Eles irão suspender o self-service, ou seja, o passageiro pede o que quer comer e prepara ou entrega individualmente. Vão ter o Uhum. fechamento de algumas áreas em comum também. Toda a tripulação vai ser testada e a área médica com teste e suporte para passageiros. Uma coisa que eu vi, e aí vai de encontro ao que a gente está pregando aqui, né, que é das pessoas, o que elas podem fazer por conta própria, desembarcou em trânsito, sair a pé, sem contratar ninguém para ter Tô. esse suporte, que a MSC ela falou que só vai descer nos pontos de parada quem tiver comprado tour internamente da MSC. Quem Olha, Difícil, né? eu Difícil acho. conseguir esse conteúdo. Eles vão testar na Europa e aí vamos ver se daqui a 3 meses isso vai permanecer de fato e se permanecer, se vão conseguir implementar aqui. Eu acho difícil. O danês não consegue nem, às vezes, segurar o passageiro que quer desembarcar e não pode. Assim, várias companhias de cruzeiro fazem isso.
Então, eu acho que é mais marketing para vender esses tours e Uhum, chegar na hora do vamos ver, vão ter que repensar o procedimento, porque você travar um passageiro de desembarcar é muito delicado. Então, uhum. eu não boto muita fé nisso, não, mas vamos ver, Eu né? não sei se tem alguma questão legal também que pode ter com relação a você prender uma pessoa dentro do navio É, sem ela ter nenhum problema ou para que seja comprovada aquela proibição de sair, né? Eu não sei. aham. Eu acho que as companhias não abririam esse tipo de margem para ter problema judicial, mas eu não sei até onde isso vai ser viável ou não. Vamos fazer o seguinte, pessoal, se quiser perguntar ou colocar alguma coisa aí, a Ah, gente Tonê, eu vi pode algo falar. da MSC que eles vão botar um seguro de US$ 18, eu acho, e aí Uhum. a pessoa paga, e se ela não conseguir embarcar porque está doente, apontou febre, né? Ela tem o dinheiro reembolsado. Eu achei isso muito bacana, porque às vezes, né, a pessoa é, pode perder a viagem, e aí como é que fica? Então, US$ 18 é R$ 100, É, 100, o então é pouca valor coisa, ideal né? para você não correr o risco de perder 4.000, 5.000, né? É, que você paga um ano atrás e nunca se sabe o que vai acontecer, né? Quando você vai embarcar. Então seria bacana, Uhum. dica pro pessoal, né? Verdade, você sabe disso, Claire? Verdade que a Porque, escadaria do Bonfim são só 3 degraus? olha, eu não lembro. Eu fui lá, eu tinha 8 anos de idade, então assim, não me recordo, mas eu vou pesquisar e respondo. Quem fez essa pergunta para eu mandar depois uma Foi o DM? J de novo, O J.At. Jorge. Vou Jorge. perguntar. Mas, ô, Jorge, acho que a coisa do Bonfim, né, é você ver a lavagem e tal, e a arte sacra que tem dentro da igreja, né? Porque, pô, se eu for lá e só tiver 3 escadarias, é vacilo, né? Três escadinhas, pô, não vale. Eu vou pesquisar e te falo, Jorge. Ó, tem muita gente falando de vários pontos, tá? Roda Gigante, Pedra do Sal, Didi Rocha falou, Arpoador, Teatro Municipal, Pedra do Sal e Cais do Valongo, Marcelo complementou aqui. Cemitério dos Pretos Novos, 6 são 20, essa cachorrinha que tá aí é a Sabrina e a Ah, Floriane oi, Lomba, Sabrina. tá? É. Então, é, cara, não tô vendo mais nenhum Ah, questionamento do pessoal aqui. Vou ficar acho de que, olho enquanto a gente se despede. Como acho que será servida? meu pai perguntou. Alguém É, falou, foi meu deixa eu ver pai. aqui. Como será servida a comida a partir de agora? Então, esses pontos aí estão sendo ainda implementados, mas eles vão divergir de uma companhia para outra. O que a gente viu é, como a gente citou ainda há pouco, que vão ter determinadas refeições servidas no quarto, tá? Na cabine, como a gente chama, do navio. A pessoa faz a seleção no cardápio e em determinado horário fixo essa refeição vai ser servida ali. Agora tá tudo muito ainda Poxa, assim, tá o tudo glamour. muito novo. Vai ter coisa que vai ser de fato implementado, outras coisas vão tentar e vão ver que não vai dar certo. Mas é isso, acho que É, é o porque, momento para fazer a coisa acontecer, né? Dani, o glamour do navio é você ir lá jantar com o comandante, com aquela roupa chique, naquelas mesas, vendo o mar da janelinha e tal. Poxa, não vai ter mais isso. Podiam implementar distanciamento das mesas, algo do tipo, né? É, Ia ser eu acho bacana. Eu li também sobre as atrações, que eles vão ter que diminuir o volume de pessoas dentro dos teatros, por exemplo, que eles vão Ah, tentar disseminar um pouco mais, diversificar os locais do navio onde vai estar acontecendo cada tipo de coisa, porque a gente sabe que, embora eles já façam isso, todas as companhias, aqui eu estou falando de todas, embora isso já ocorra, a gente sabe que tem atrações que chamam mais atenção do que outras. Eu, sinceramente, acho que vai ser um desafio muito grande. uhum. Mas em todo o trade turístico isso vai estar acontecendo, né? Não vai ser só nos cruzeiros. Então, Sim. em nome do Diogo, da Turismológico, de todo mundo que está participando com a gente, queria te agradecer por ter vindo, foi ótimo. Ah, que Faremos mais, isso, prazer é meu. faremos mais. E aí agora você convida a gente para a gente invadir o teu canal aí. Claro! Eu queria fazer até uma live. A Sabrina até que deu a ideia de como é trabalhar no Porto, como Uhum, é freelancer, né, com cruzeiros, uhum. como você pode ganhar dinheiro para viajar.
E eu acho que para falar de operação seria justo convidar vocês. Vocês já estão, sei lá, 20 anos no Porto, né? Então, já estão quase cracudos. isso. Quase isso. Tá bom, Claire. Brigadão por ter participado. A gente se fala daqui a Obrigada. pouco aí no WhatsApp. Tem Quem uma dessas, quiser, tá? ó, eu tô esperando chegar aqui em casa. Vai chegar. Vamos. Não sei quando, mas vai chegar, tá? Tá, ó, quem quiser dicas de viagem, dicas de como se jogar por aí, começar a viajar, que eu sei que viajar é difícil, né? Pode mandar a DM, me seguir e tal. E se alguém quiser dicas de cruzeiro, tiver um cruzeiro para embarcar, me fala que a gente entra em contato com o Dani e com o Diogo para eles tirarem essas dúvidas de documentação, de qual o melhor horário para chegar para não pegar fila, né, Dani? Exatamente. Pode falar com a gente, com a Claire. Claire, muito obrigado. Gente, Obrigada. a se joga Claire. Sigam a Claire lá e a gente vai se falando. Até a próxima, Claire. Obrigada, meninas. Pessoal que ficou, Beijo. até mais. Tchau. Tchau.